para abençoar você. Vai entrando aí todo mundo, que o Senhor te abençoe grandemente. Glória a Deus por isso. Esse é um dia poderoso, precioso, que o Senhor fez para nós. Eu vou colocar aqui a nossa marcação e você vai me dizendo aí de qual cidade você está falando. Olha aí, gente, estamos chegando a quase 70 dias, hein? Que a gente está junto aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Leandro, bom dia, Eduarda, bom dia, Jaque. Qual cidade vocês estão assistindo? Me fala aí. Bom dia, pessoal da Videira Séries, Aparecida de Goiânia, Jonathan de Mauá, bom dia. Dourados, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Jundiaí do Sul, Paraná, Diamantino, Mato Grosso, Portugal, Perpétua, Aparecida de Goiânia, Goianésia. Bom dia, amados. Bom dia, Heloína. Bom dia, Neide de Umas, Kessia da Videira de Bela Vista. Bom dia, Daio Velar, Jonathan. Bom dia, Kelly de Diadema, Wellington de Curitiba. Uau. Bom dia, Videira de Jussara, a Amália de Aracaju. Glória a Deus. Socorro de São Paulo, Ayrton de Cuiabá. Bom dia, Quênia, Angélica, Sônia de Goiânia. Glória a Deus. Bom dia. Obrigado, Márcio, pelo primeiro selo da manhã. Bom dia, pessoal de Boca Raton, na Flórida. Glória a Deus. Carneirinho de Minas Gerais, Uberaba. Glória a Deus. Michele de Goiânia. Ministério Restaurar. Bom dia, irmãos de São Carlos. Janete, aqui de Goiânia. Tânia, Elaine. Aleluia. Glória a Deus. Aires, Graça e Paz. Adriele. Dionísio, da Videira do Bueno, Paulo Gonçalves, aqui de Caldas Novas, Paulo Henrique, né? Bom dia, Brito. Glória a Deus, gente. Baltimore, interior de São Paulo, bom dia. Que bênção, né? Irmãos de todo lugar. Bom dia, Sônia, muito obrigado também pelo selo que você acaba de adquirir. Pessoal de Santo André, da Água Viva, Tarcísia, muito bom dia. Irmãos de todo lugar, eu gosto desse momento nosso aqui de conectar irmãos, né, do mundo todo, do Brasil todo, todos os estados aqui, de ponta a ponta. A gente tem irmãos aqui que estão junto conosco, né, nesse dia maravilhoso. Eu tenho hoje uma novidade para você. Eu mandei fazer 2 coletâneas de músicas instrumentais de oração. Então, muito em breve eu vou colocar no meu canal no YouTube. Lembrando que essa live também é transmitida pelo o meu YouTube, PR Naor Pedrosa, com Z. Depois você está convidado a se inscrever lá. Obrigado, amado Ícaro, pelos selos. Também Videira de Séries, obrigado. Então, eu mandei fazer 2 trilhas sonoras exclusivas da nossa comunidade, do Devocional, na presença do Pai, trilhas de oração. Então, aqui a primeira, aqui eu até deixa eu ver se vai aparecer aqui pra gente. Esperança, chama Esperança. E eu vou colocar aqui pra gente estar ouvindo, tá bom? E vou disponibilizar isso para você também. Vou disponibilizar essas trilhas de oração. Você que gosta de orar com uma trilha sonora, instrumental. Então, aqui essa é a primeira aqui, ó, chama Esperança. 1 hora de trilha sonora de oração. Fiz 2 trilhas de 1 hora cada uma. É uma ferramenta para você orar, tá bom? Então, essa é uma novidade que a gente vai colocar no canal, lá no YouTube, e você vai poder desfrutar disso também. Uma bênção que eu fiz para nós. Amém? Glória a Deus por isso. E também, muito em breve, uma outra novidade que a gente vai, eu imagino, talvez até ainda hoje ou amanhã no máximo, eu já vou disponibilizar para os irmãos também. Nós vamos abrir grupos de WhatsApp
do nosso devocional na presença do Pai, para todos os irmãos que quiserem participar, porque nele eu vou enviar um resumo do dia, eu vou enviar uma oração para você, um pequeno comentário do que foi a live, algumas coisas a mais para os irmãos que queiram participar desse grupo de WhatsApp comigo, na presença do Pai, tá bom? Muito em breve vai estar disponível, de hoje para amanhã, eu aviso os irmãos, no link aqui da minha bio vai aparecer. Quantos irmãos gostariam de ter acesso a essa trilha sonora de oração exclusiva e também gostariam de ter acesso, participar de um grupo de WhatsApp do devocional para receber mais conteúdos que tem abençoado a sua vida aqui? Escreve aí para mim, eu quero, para eu saber que você deseja, né? Não quero te dar nada que você não queira. Então eu acho que isso vai ser bênção. Estou sempre pensando de alguma maneira em abençoar a sua vida. No fim do mês agora nós vamos ter aí nosso jejum, tá? Se prepare aí, porque vai ser uma grande bênção na nossa vida. O jejum vai começar, deixa eu ver que dia, se eu não me engano, dia 24, isso mesmo, 24 de março, a gente começa o jejum da videira. Então se prepare para você orar conosco, vai ser uma bênção, amém? E também a gente vai ter aqui um seminário de cura, libertação, com o pessoal da City Quaker, que era ligado lá aos irmãos que estiveram conosco, Lorraine Clark, no passado. Muita coisa boa para acontecer. Gente, hoje é um dia precioso, especial. Então, muito bem, dito essas novidades, eu estou muito empolgado em mandar orações para você. Quero abençoar a sua vida e em breve você vai ter oportunidade então de participar, tá bom? Já vai clicando no aviãozinho aí, marca 50 amigos aí para ouvir essa live e também clica aí no seu coraçãozinho. Se você não nos segue, clica aí para nos seguir, vem fazer parte com a gente aqui de segunda a sexta às 8 da manhã e lembrando que todos os selos que vocês puderem doar serão usados aqui para a gente divulgar a live. Alguém está perguntando, e a camiseta, pastor? Para sortear? Sim, também está sendo preparada uma coleção linda, só de camisetas do Evangelho da Graça, e a gente vai sortear para vocês, sim. Muita novidade, né? Muita coisa boa que está vindo por aí. Aguarde, amém? Glória a Deus por isso. Hoje, o tema da nossa live, dia 7, é graça e verdade. Graça e verdade, lado a lado. Alguém pode escrever o tema da nossa live aí? Graça e verdade, lado a lado. Todo mundo escrevendo o tema da live. Graça e verdade, lado a lado. É uma notícia maravilhosa, abençoadora para você. O texto que a gente vai ler é João 1,17. E o pensamento do dia, o pensamento do dia a graça é uma pessoa, é o favor imerecido de Deus para você. Graça é uma pessoa, é o favor imerecido de Deus para você. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Eu quero ler com você, quero começar lendo esse texto de 1 João, capítulo 1, verso... Mas eu vou começar a ler antes, no verso 16. Deixa eu até abrir aqui. 1 João, capítulo 1, verso 16. Abre aí se você tem a sua Bíblia. Ok. João, Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler o verso 16 e 17 com você. Olha o que diz. Olha o que a Bíblia diz. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler também numa outra versão.
Sempre eu gosto de ler pelo menos duas versões aqui com você. 1 João 1, 16 e 17. Diz assim: todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Glória a Deus. Eu acho tremendo isso. E essa é a primeira parte que eu quero aqui compartilhar com você. Eu quero começar te mostrando algo tremendo aqui na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Deixa eu colocar essa primeira parte aqui, graça sobre graça. Você pode escrever aí para mim: eu tenho recebido graça sobre graça. Escreve e eu vou comentar essa primeira frase. Eu tenho recebido graça sobre graça. Graça sobre graça. Isso é tão poderoso, né? Todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça sobre graça. É algo tão poderoso. E a Bíblia diz, querido, que você tem recebido da plenitude de Deus. E o verbo está no presente contínuo. É muito importante a gente dizer isso. Eu não recebi no passado. Eu não vou receber no futuro. Mas a Bíblia diz que nós temos recebido. Ou seja, é como eu quero que você imagine uma cachoeira caindo na sua cabeça. Você temos recebido continuamente, constantemente. Eu tenho recebido graça sobre graça. É importante a gente lembrar, em primeiro lugar, que graça é o favor imerecido de Deus. Favor imerecido. Né? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Vamos escrever essa definição de graça? Eu gosto disso. Depois de escrever, eu tenho recebido graça sobre graça. Escreve para mim: graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Nada. Essa é a grande verdade do Evangelho. O Evangelho não é uma troca. O Evangelho não é uma barganha. O Evangelho não é um merecimento. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho é Deus vindo até nós para nos abençoar com o Pai que Ele é, e nós somos os seus filhos. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Se você acha que precisa merecer, você nunca vai ter fé suficiente para receber de Deus o que você precisa hoje. Não é verdade? Você nunca vai conseguir realmente chegar nesse ponto de entender a religião. Por muitos anos, seja ela qual for, ela tem colocado fardos nas nossas costas, tem colocado condições. Ela apenas troca a moeda, não é? Mas o princípio das religiões sempre é que você tem que pagar. O princípio de qualquer religião é que você tem que pagar. Então alguns fazem penitências. Então ele tem que ir a pé até tal lugar. Outros fazem até mesmo, obrigado querido pelo selo, outros tem que dar não sei quantas chibatadas nas costas. O outro é a caridade que eu tenho que fazer. Você percebe que, obrigado, Espaço Marci pelo selo. Você percebe que todas as religiões, elas têm uma moeda de troca, não é? Obrigado, Sara. Que você precisa fazer algo para merecer da parte de Deus, né? Outros colocam até mesmo a oração e o jejum como um preço que tem que ser pago. Não entendem o verdadeiro valor das coisas. No entanto, o Evangelho não cobra. O verdadeiro Evangelho não tem cobrança, não tem moeda de troca. É algo totalmente de graça. Ou você recebe totalmente de graça, ou você não recebe. E isso é que deixa as pessoas extremamente, às vezes, indignadas. Elas querem questionar isso. Não pode ser assim. Mas essa é a relação, né? Essa é a relação. Ontem eu estava
compartilhando com um amado irmão que eu visitei, não sei se ele está aqui comigo. Quero mandar um abraço para o Dr. Lúcio, irmão precioso que eu conheci há pouco tempo, estive fazendo uma visita para ele, um advogado amado, e a gente estava falando sobre isso, ele dizendo que o que mais tem encantado o coração dele é justamente isso, perceber que o Evangelho é uma relação com o Pai, e que não é uma relação com um Deus distante, né? Nós temos vivido e proposto um Evangelho genuíno, verdadeiro, que é uma relação de pai e filho. E quando você tem uma relação de pai e filho, não existe troca, né? Não existe troca. Quando você se relaciona com um Deus que é seu pai, ela é uma relação muito superior até mesmo com o pai terreno. Então, eu tenho filhos, né? Talvez você também que está aqui me assistindo tem filhos, e você não tem uma relação com seus filhos, você não pega lá uma listinha todo dia de coisas certas e erradas que eles fizeram, pelo menos não deveria, para avaliar se você vai dar comida para eles. É assim na sua casa? Não, gente, hoje vocês não comportaram bem, não tem comida não, não tem almoço não, vai ficar de jejum, vocês não merecem a comida. Não é assim. Mesmo que os seus filhos tenham desobedecido você, como mãe ou pai, vai ter comida na mesa, não é verdade? Não é porque seu filho desobedeceu, é assim na sua casa? Seu filho desobedeceu, aí você chega para ele e fala, então hoje vai ficar com gripe, vou colocar um vírus de gripe em você. Não, Deus que me livre, né? Você nem consegue, mas se conseguisse, você não faria, você não daria uma injeção de enfermidade nele. Na verdade, não faz sentido isso. Então você percebe que você que é homem, mulher, nós que somos maus, diz a Bíblia, porque há maldade na nossa carne, não tratamos os nossos filhos assim, quanto mais o nosso Pai Celeste também não vai nos tratar dessa maneira. É necessário que você se desarme, é necessário que você mude o seu conceito de Deus, e passe a olhar para o Senhor como um Pai amoroso, perdoador, que não desiste. Eu acho que uma das parábolas, né, mais lindas da Bíblia e mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo, ele nos revela essa verdade. Obrigado, Bruna, Rita, pelo selo doado. Obrigado a todos os irmãos que podem doar selos, tá bom? Seu selinho aqui é muito bem-vindo, ele me ajuda a patrocinar o Evangelho. Eu uso eles não para mim, mas para divulgar a live. Então veja, o filho pródigo é o retrato de um filho que errou. É o retrato de um filho que foi embora, que se afastou, que foi para o pecado, inclusive, né? Foi gastar o seu dinheiro de qualquer maneira, certamente no mundo, e acabou lá no chiqueiro, uma coisa terrível, né? Mas a Bíblia fala que quando ele volta, o pai, não foi depois que ele se arrepende que ele é chamado de filho. A Bíblia diz que o pai, vendo o filho ainda longe, correu para o abraçar. Então você percebe que mesmo um filho, aquele menino ainda estava fedendo a chiqueiro, ele estava sujo, ele ainda estava daquela maneira, e ele até ensaia um pedido de perdão. Ele fala, vou ter com meu pai e vou dizer para ele, pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou, olha o que ele diz, olha o ensaio que ele faz. Ele fala, eu vou ter com o meu pai e vou falar para ele, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Meu Deus, essa é a mentalidade de muitos irmãos ainda hoje, é a mentalidade do filho pródigo, porque erraram, porque pecaram, não se acha digno de ser filho, e quer ser tratado como escravo, como servo, quer ser tratado por Deus como alguém que merece sofrer. Para com isso, para com isso, para com essa mentalidade ruim do seu pai. É interessante que quando ele chega para falar,
o pai, se você depois você lê lá a parábola, né, de Lucas 15, quando ele chega para falar, o pai nem ouve. Ele começa a falar: Senhor, pequei contra o Senhor. O pai vira para o lado, não dá moral. É como se Deus falasse: muda o assunto, né? E já olha ali pro servo e fala: manda matar um novilho cevado, prepara uma festa. Meu filho chegou. Ele não conversa sobre o pecado, ele não conversa sobre o erro, ele não para ter uma conversa, fala: que papelão, hein? Porque se você, pensa comigo, um dia, eu apelo para o seu bom senso. Um dia, quando eu tinha só uma filha, a Marina, ela era pequenininha, ela tinha 5 anos de idade, e nós fomos para o shopping, eu e a Marília, e aí nós falamos, nós fomos no banheiro, né? Eu fui no masculino, obviamente, ela no feminino, e ela levou a Marina com ela, e aí um grande abraço aí, meu querido irmãos, que estão acompanhando aqui, minha cunhada, minha irmã, amém, olha para cá, a Ju, né, irmãos preciosos aí. Aí a Marília foi com ela pro banheiro e entrou lá dentro do banheiro feminino, e entrou dentro daquela área do vaso e falou para ela: fica aqui na porta, já dentro do banheiro, fica aqui esperando a mamãe, não sai. E aí o que aconteceu? Quando eu saí do banheiro, e a Marília também, cadê a Marina? Não estava lá. Saímos nós dois desesperados, correndo para procurar, o shopping estava lotado. Foi rápido, graças a Deus, ali uns 2, 3 minutos, nós encontramos ela no pé da escada rolante, olhando o movimento. Mas se você é pai e já passou por algo parecido, você me entende a angústia que é, não é verdade? Agora, vamos imaginar uma cena. Imagina que acontecesse isso com o seu filho. Passasse 5 minutos, você não encontra ele. Vocês continuam procurando. 15 minutos, você não encontra. Meia hora e você não encontra o seu filho. Você anuncia para os guardas, começam a anunciar em todo o shopping, uma criança perdida. Passa 2 horas e você não encontra o seu filho. O desespero é completo, você está angustiado, e aquele dia acaba e você não encontra o seu filho. Uma semana depois você continua procurando o seu filho, desesperado, e não encontrou ainda. Mas imaginamos que, por um milagre, 10 dias depois você encontra o seu filho. Você faz ideia do desespero que você vai estar? Qual que é a minha pergunta? 10 dias depois, você encontra o seu filho que se perdeu, alguém acabou levando para casa e até que viu na televisão, te encontrou para devolver. O que você vai fazer? Você vai dar uma surra nela? Você vai dar uma surra nela? Você vai dizer: o que você fez, menina? Falei para você não sair de perto de mim no banheiro. E agora você ficou sumida 10 dias, vai tomar uma surra. Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai abraçar, você vai beijar, você vai chorar, você vai querer fazer uma festa, você vai querer fazer um culto de gratidão. Por quê? Porque o importante não é o que ela fez. O importante é ter encontrado ela de volta. Meu Deus do céu. É difícil de entender o amor de Deus? Será que é difícil entender que Deus não está preocupado com os seus erros? Mas Ele está preocupado se você está perdido. Ele está preocupado se você está longe. Não fique longe. Aproxime-se. Volte para casa. Você percebe quanto nós vivemos uma vida, gente, preocupada com o erro? E Deus não está preocupado com o erro, Deus está preocupado com a distância. Por favor, escreva isso para mim, escreva para mim. Deus não está preocupado com o meu erro, Deus está preocupado com a minha distância. Com a minha distância. Deus quer você perto.
Deus quer você perto. Quando o irmão do filho pródigo chega e vê aquela festa, ele não entende, ele tem uma mentalidade legalista, ele fala: o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? O servo fala para ele uma palavra bonita. Ele fala: seu irmão que voltou para casa, seu pai está feliz. O irmão dele, que era uma pessoa que não tinha ido embora, que se achava boa, né? Que se achava que não tinha erro, fica revoltado. E ele fala: não vou participar dessa festa. É como alguns irmãos que só querem acusar os irmãos que erram. Não se alegram quando eles voltam. Acho que tem que ter um castigo severo primeiro. Mas o pai vai falar com ele, e quando o pai vai lá falar com ele, ele fala: meu filho, o seu irmão estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar, porque o importante é isso. Então eu estou contando toda essa história para você, para te dizer que não importa. Eu não estou mandando você pecar, eu não estou mandando você ir para o erro. Eu só estou te dizendo, não importa o quanto você erra, o seu erro não é maior do que o amor de Deus. Você pode escrever isso para mim? Os meus erros não são maiores do que o amor do meu Pai por mim. Ou você pode escrever no singular: o meu erro não é maior do que o amor do meu Pai por mim. O meu erro não é maior do que o amor do meu Pai por mim. Quando nós erramos, nosso Pai vai nos ensinar. Obrigado, Ju, pelo selinho. Meu Pai vai nos corrigir, mas Ele não vai nos abandonar, não vai desistir de nós. Os meus erros não são maiores do que o amor do meu Pai por mim. Nós erramos, mas Deus não desiste de nós. É necessário viver sem medo do Pai. Então, o Pai nos dá graça sobre graça. É necessário. Se você não entender isso, você nunca vai ter fé para receber essa graça. Todos nós, o versículo então fala: temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Você tem recebido constante graça. Tem recebido, é que eu recebi ontem, recebo agora e recebo amanhã. Então, uma vez que você entende o conceito de que graça é Deus dando tudo para quem não merece nada, que você entende que você é um filho amado, e que graça é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Obrigado, Crisinha, pelo selo. Graça é um favor. Obrigado, Janaína Leal. Graça é um favor imerecido. É Deus dando para filhos que não merecem, que erram. Aí você entende que o que você precisa hoje é de graça, é de favor. Eu sei que talvez você fala: pastor, eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de pagar contas, eu estou precisando de direção, estou precisando de cura, estou precisando de restauração no meu casamento, estou precisando de renovo na minha fé. Amém. Amém por isso. Mas tudo isso está incluso na graça. Obrigado, Campos. DB Campos. Veja, olha o que a Bíblia está dizendo no versículo, em João 1,16, 17. Todos nós temos recebido do que, gente? Da sua plenitude. Plenitude. Plenitude significa que tudo está nele. A Bíblia fala que em Cristo estão contidos. Obrigado, Vânia Santos, pelo selo. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é antes de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Nele tudo existe, tudo subsiste. Nele está a plenitude da vida, da alegria, da paz, do perdão, da abundância. Nele está a cura, está a saúde, está a paz, está a vitória, está a prosperidade, o suprimento, a direção, a sabedoria. Nele estão todos os tesouros. Essa é a plenitude de Deus.
Tudo que nós precisamos está nele. Não procure em alguém, não procure em alguma coisa, em algum lugar, a resposta para as suas necessidades, a resposta para os seus vazios, para os seus medos, para as suas angústias, para as suas incertezas, a resposta para a sua solidão, a resposta para tudo que você precisa, o seu socorro é Cristo, está nele. E a Bíblia diz nessa manhã que nós temos recebido continuamente, como uma santa cachoeira, nós temos recebido da sua plenitude. Escreve para mim: eu tenho recebido constantemente da plenitude de Deus. Eu tenho recebido constantemente da plenitude de Deus. Oh, eu sinto a unção de Deus tão forte. Ao falar disso, eu sinto unção. A unção é o selo do Espírito. Quando eu toco em certos assuntos e eu sinto a unção, sabe o que significa isso? É que Deus está gostando de eu falar isso para você. A unção é o Espírito Santo assinando embaixo. É o Espírito Santo dizendo: é isso que eu estou falando, é isso que eu quero que os meus filhos ouçam. Deus está feliz que você acredite nisso. Agora mesmo, presta atenção, agora mesmo, quando você me escuta, tem uma cachoeira de bênção caindo na sua cabeça. Está me entendendo? Você que está sofrendo, você que está passando por luta, você que está clamando a Deus, você que precisa da parte do Senhor, você que está com fome de Deus, agora mesmo, aí onde você está, eu não sei, não importa o lugar, a cidade, tem uma cachoeira de favor imerecido, da plenitude de Deus, te renovando, te curando, te libertando, te suprindo, te abençoando, caindo agora na sua cabeça constantemente. Receba, meu irmão, receba. Eu creio que algo poderoso está acontecendo nessa live, está caindo sobre você. Você não vai terminar essa live da maneira que você começou. Poxa vida, eu sinto unção. Deixa eu orar por você, por favor. Espírito Santo, obrigado pela sua presença, Senhor. Obrigado pela sua presença, Pai. Senhor, derrama favor sobre a cabeça dos meus irmãos que estão nessa live agora mesmo. Aqueles que estão precisando de cura, de saúde, de alegria, de renovo, de vida, de suprimento, de perdão, de restauração, de esperança. Faz agora, derrama sobre eles o teu bálsamo. Aconteça milagres aqui agora, nessa manhã, Senhor. Quebra o jugo do diabo. Quebra o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento e a amargura. Tira a tristeza do coração. Remove a ansiedade. Traz a paz que excede o entendimento. Traz a direção e o suprimento. Abraça eles, alcança eles. Toca no coração deles agora mesmo, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para entender o que significa que nós temos recebido da sua plenitude. Toca, abre os nossos olhos, dá-nos revelação para entender o que significa isso. Agora mesmo, Senhor, nós estamos recebendo da sua plenitude. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Obrigado, irmãos, me perdoe, eu tive que parar para orar, porque eu percebi claramente a intenção do Espírito Santo de abençoar pessoas aqui. Desculpa. O Senhor está abençoando pessoas aqui hoje. Sinto isso forte no meu coração.
algo foi liberado sobre você. A Bíblia diz que você tem recebido graça sobre graça, graça sobre graça. Escreve para mim aí, graça sobre graça, graça sobre graça. Eu vou te explicar isso com um exemplo. Se você já foi na praia, no mar, você vai entender essa ilustração. Mas se você não foi, você já viu. Você já viu quando vem uma onda na praia? E aí o que acontece? Essa onda quebra, não é? A água vai lá na areia, aí ela vai voltando, não é verdade? Ela vai voltando. Quando essa onda vai voltando, o que acontece, gente? Vem uma outra onda, não é assim? Já viu? Às vezes você tá, dependendo do mar que você tá, você até capota, porque uma onda te pega, você levanta, aí quando ela tá voltando, quando você menos imagina, vem outra onda e pega você de novo, você levanta, outra onda pega você de novo. Isso é graça sobre graça. É uma onda após a outra onda. Significa o seguinte: Deus te deu uma graça, um favor imerecido na sua vida financeira. Você recebeu um dinheiro, um acerto, uma venda, uma promoção, sei lá o quê. Aquele dinheiro está acabando. Aquela graça que você recebeu. Quando você menos imagina, que você pensa que ela está acabando, outra graça vem. Está acabando outra graça. Você recebeu um óleo de alegria. Mas agora um abraço, meu querido sobrinho Breno, ele é surfista, ele entende o que eu estou falando. Eu tenho um sobrinho surfista, né? Ele entende. Aí quando você aquela onda acabou, você pega outra onda, e pega outra onda, e pega outra onda. É uma graça sobre graça. Deus te abençoa na sua família. E quando você menos imagina, o Ismael, meu amado irmão, grande empresário, corretor e construtor, aí um abraço para você. Veja, você pega uma onda e ela está acabando. Deus abençoa você de novo no seu trabalho, abençoa você outra vez no seu casamento, abençoa você outra vez na sua empresa, abençoa você outra vez na sua vida espiritual, na sua saúde. Você está me entendendo que é graça sobre graça? É quando uma graça está terminando, que você recebeu, não vai acabar, porque vai vir uma outra. E uma outra. E nunca para, é 24 horas. Eu quero que hoje você tenha esse entendimento, que você está recebendo graça sobre graça. Você crê nisso? Você crê que essa bênção de Deus imerecida está vindo em várias áreas da sua vida? E ela é constante, ela não vai parar. Não vai parar. Um dia eu encontrei um irmão, ele não tinha esse entendimento. Ele tinha recebido uma graça. E ele estava vivendo uma época muito boa. Obrigado, Nath Oliveira, pelo selo. Quero agradecer a todos os irmãos aqui que doam selo. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Se você não me segue, aproveita para seguir. Já clica aí embaixo. Johnny Barros, obrigado também. Marca essa live aí para divulgar ela para os seus amigos. E se você não tem o nosso livro, esse é o devocional que a gente está compartilhando, da presença do Pai, você pode clicar no link da bio, né, para adquirir o seu e também para você dar de presente. Vai para o aniversário, tem um aniversário esse mês de março, dá um livro deste presente, a pessoa vai lembrar de você o ano inteiro. São 366 páginas, uma para cada dia do ano. Você vai levar o evangelho para abençoar pessoas. Tem irmãos fazendo isso. Um irmão me encontrou, comprou 100 para dar de presente. Obrigado, Débora. Veja, volta para cá. Aí esse irmão estava bem. E aí eu falei, como é que você está? Ele estava recebendo muitas bênçãos e tal. Ele falou, rapaz, tá tão bom que eu tô até com medo. Falei, medo? Porque se tá bom demais, daqui a pouco vai ficar ruim. Porque na cabeça dele não pode estar bem. Por quê? Porque ele não merece. Obrigado, Rafael. Ele não merece. E como ele não merece, tá muito bom, vai ficar ruim. Conhece gente assim? Talvez você já se sentiu assim. Pastor, tá tão bom que eu tô até desconfiado. Por quê? Porque não merece.
Mas, querido, fique em paz, não vai ficar ruim. Porque, claro que sempre temos problemas, dias maus, mas a graça de Deus, ela é como essa onda, é graça sobre graça. É graça para você passar, é graça para você passar pelo problema também. É graça para você sair do problema. Não é verdade? Então, quando o Senhor está na sua vida, você não tem que ficar esperando que vai ficar ruim porque tá bom. Não, tá bom e vai melhorar. Vamos escrever isso? Escreve, eu acho que essa é uma frase boa, né? Fala assim: eu estou na graça, está bom e vai ficar melhor ainda. Eu estou na graça, está bom, mas vai ficar melhor ainda. Isso é alegria com contentamento. Eu estou feliz, mas não satisfeito. Quero mais de Deus. Está bom, mas vai melhorar. Estou na graça. Eu creio nisso. O Senhor tem coisas maravilhosas para você. Mas aí, a Bíblia continua dizendo que a lei... Por que Paulo faz essa observação aqui na sequência? Volta para João capítulo 1, verso 16. Vamos ler o verso 17 agora, que na verdade é o texto de hoje. Aí Paulo faz uma sequência, ele segue, ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Interessante isso. Paulo faz questão porque provavelmente, obrigado Verusca pelos selos, ele faz questão de colocar o verso 17 porque muitas pessoas nos falam isso hoje. Pastor, amém, pela graça, mas e a verdade? Você tem que falar da verdade também, porque fica parecendo que a verdade, que a graça é uma coisa mole, boa, macia, legal, mas que a verdade é dura, que a verdade é a ira de Deus, é o castigo de Deus. E as pessoas acham que você tem que equilibrar a graça, que é o favor imerecido, que é muito bom, que é o perdão, que é o amor, que é o suprimento, mas a gente tem que equilibrar com a verdade, de que Deus vai também castigar você quando você errar. Eu já vi pregadores aí, até famosos, usando essa ilustração que não cabe para Deus. Ele acha que Deus é ele. Ele fala: não, graça e verdade é o seguinte: eu amo os meus filhos. Obrigado, Cláudia, pelos selos. Eu amo os meus filhos, mas eu também castigo os meus filhos para o bem deles, porque eu tenho que fazer isso. Não, a Bíblia fala que Deus disciplina os filhos que ama, mas disciplina não tem nada a ver com ira, não tem nada a ver com colocar doença, não tem nada a ver com bater neles. Não, não. Deus nos disciplina pela palavra, querido, pela luz da palavra, principalmente. Tem outras coisas, mas nunca com maldição, nunca com doença, nunca com ira, nunca com castigos que vão destruir a sua vida. Não, Deus não é assim. Ele não é como você. Não confunda as coisas. Então as pessoas acham que a graça está de um lado e a verdade está do outro. Mas não, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Está de um lado. A graça e a verdade vieram com Jesus. Está do outro lado. Graça e verdade estão do mesmo lado. Você percebe? A lei está de um lado, Moisés está do lado de Moisés, ok? E a graça e a verdade está do outro lado, Cristo. A lei foi dada, a lei foi dada, uma coisa que você dá, não é uma pessoa, é uma coisa. Foi dada por um servo. A graça e a verdade vieram com o Filho, com Cristo. Escreve aí para mim: graça e verdade estão do mesmo lado. Graça e verdade estão do mesmo lado. A palavra verdade no original é realidade, tá bom? Verdade lembra que naquele outro versículo que diz que virão dias que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade? A palavra é realidade. Ou seja, a graça, eu não tenho tempo aqui para te dar um estudo sobre isso, mas a graça, você vai encontrar a palavra hebraica, graça e verdade, lá no Velho Testamento, Hesed Ved Emed, que é graça, que é a bondade de Deus,
e a realidade. Porque a graça no Velho Testamento estava lá, era uma verdade, mas que agora se transformou numa realidade. Quando Cristo veio, a sombra se tornou real. Então, a graça hoje é real, ela atinge o seu coração. A graça e a verdade estão do mesmo lado. Então, por isso que a Bíblia fala que a graça e a verdade vieram. Veja que a lei foi dada, é impessoal, é um pacote que alguém entregou, não tem relação. É como um correio que entregou um pacote na sua casa, essa é a lei. É algo que você dá para alguém, você entrega. Mas a graça e a verdade vieram, é pessoal. Eu estou aqui, percebe a diferença? E é por isso que ela veio com Cristo. Agora é interessante, existe uma... então a divisão não é graça e verdade, mas a divisão é lei de um lado e graça e verdade do outro. A lei diz faça, a graça diz está feito. Você pode escrever isso para mim? Escreve aí para mim. A lei diz faça, a graça diz está feito. Essa é a verdade. Um grande abraço, querida Aline Bortoli, um abraço para você e para o Júlio, vocês são muito amados. Escreve aí, a lei diz faça, a graça diz está feito. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Então você percebe que a lei está de um lado e a graça e a verdade está com o outro. A lei é de Moisés, a graça e a verdade é de Cristo. Não misture as coisas. Agora, uma coisa interessante, eu vou te mostrar uma coisa ainda mais interessante, que as pessoas elas querem separar de uma maneira errada. Elas dizem, não, a gente tem que aprender a graça, mas a gente também tem que aprender a verdade. Mas o que elas não sabem é que está tudo de um lado só. Não é? Então, é como se elas dissessem assim, não, Deus é amor, sim, Ele é gracioso, mas a verdade é que Deus julga, a verdade é que Deus castiga. Não, a verdade de Deus é a sua graça, é a sua graça. E é interessante que quando você olha o versículo de João 1,17 no grego, no original, obrigado Elisa Regina pelo selo, o verbo vir, porque a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo, mas no original o verbo está no singular, sabia disso? Está traduzido como vieram no plural, mas no original grego é no singular. Ou seja, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Os tradutores não colocaram o verbo no singular porque no português ficaria errado. Porque parece que são duas coisas, mas no original é uma coisa só. A graça e a verdade veio. Ou seja, é como se fosse graça-verdade, graça verdadeira. É como se fosse uma coisa assim. Veja, preste atenção. Vou tentar te dar um exemplo. A lei é uma coisa, a graça e a verdade é uma coisa só. É como se fosse graça e verdade, como se, com toda a reverência, é como se fosse pão com manteiga, ou como se fosse um pão amanteigado. Tá entendendo? Virou uma coisa só. A graça e a verdade é como se fosse um pão amanteigado. Só para você entender. Ela está junta, ela está conectada. Não separe. Escreve assim para mim, ó. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Sei que você está acostumado a pensar nisso sobre casamento, e é verdade. Mas também é verdade a respeito da graça e a verdade. Deus ajuntou a graça com a verdade. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você pode escrever isso para mim? Graça e verdade é um pão amanteigado. Obrigado, Murilo, pelo selo. Escreve aí para mim, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus ajuntou a graça com a verdade. Ela está do mesmo lado. Ela está do mesmo lado. A graça não é equilibrada com a verdade. Ou seja, a graça não é equilibrada com a severidade. A lei é severa, a lei é dura, não a verdade. A verdade é a realidade. A graça e a verdade
indicam que toda a providência de Deus, toda a bondade de Deus é liberada por meio do seu favor imerecido. A expressão, como eu falei para você no original, é Hesed ve'emet. Hesed com H significa graça e ve'emet significa verdade, ok? Só que todas as vezes que no original você vai encontrar no hebraico, no Velho Testamento, a palavra Hesed ve'emet, você vai encontrar sempre como graça e misericórdia, graça e bondade, graça e fidelidade. Aqui tem várias passagens na Bíblia que é essa expressão graça e verdade. Hesed ve'emet. Sempre é coisa boa. A verdade sempre é boa. A verdade sempre está traduzida como fidelidade, bondade, misericórdia. Nunca como castigo, nunca como dureza. Então nunca dê ouvidos para pregadores que querem misturar e dizer que a verdade tem que ser falada com a graça, dizendo que ela é a parte do castigo de Deus. Não existe isso. Patrícia Nunes, seja bem-vinda aí, você começou a me seguir agora. Se você está aqui nessa live, não me segue, já aproveita para seguir, vem estar com a gente aqui, segunda a sexta, às 8 da manhã. A graça não tem que ser equilibrada com a verdade, ela está do lado da verdade. É a realidade de Deus. Por exemplo, olha o que diz o Salmo 85, verso 10. Que coisa linda. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Uau. Obrigado, Keila Oliveira, pelo selo. Uau. Escreve aí para mim. A graça e a verdade se beijaram. A graça e a verdade se beijaram. Salmo 85, 10 está aqui. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Alguém pode escrever isso para mim? A graça e a verdade se beijaram. Salmo 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Isso é tão poderoso, é tão maravilhoso. Quando Davi quer usar de bondade com Jabes de Gileade, que foi o povo que enterrou Saul, né, e Jonas quando eles morreram, a palavra é que eu quero usar com vocês misericórdia e fidelidade. Hesed ve'emet. Misericórdia e fidelidade. Quando, por exemplo, quer ver um outro exemplo que acontece na Bíblia, é quando aqui em Gênesis 32, 9 e 10, quando Jacó ora, ele está sendo perseguido, né, pelo seu irmão ali, está com medo. O Senhor, ele clama a Deus, e a palavra aqui é: não sou digno de ter Hesed ve'emet, misericórdia e fidelidade. Então eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas você vai ver em vários exemplos da Bíblia que a graça e a verdade são duas coisas boas, são duas coisas que andam junto. Não separe isso. Deus não está querendo te abençoar e ao mesmo tempo te castigar. Não caia nisso, tá bom? Então, pega aí o seu livro do dia 7, se você está com o livro aí. Se você não tem o seu devocional, né, do Evangelho da Graça, você pode adquirir depois no link da bio, tá bom? Hoje nós estamos aqui no dia 7 e essa é uma verdade muito, muito poderosa, e eu quero confessar a palavra de Deus com você hoje. Quero orar com você e reafirmar esse louvor. Eu não sei, talvez você entrou agora, você não ouviu, não sei se você está ouvindo a novidade, está ouvindo aí, essa trilha sonora. Obrigado, Gustavo, pelo selo. Eu mandei fazer 2 trilhas sonoras de oração exclusiva para a nossa comunidade devocional na presença do Pai. Em breve vai estar disponível no meu canal no YouTube essa trilha, PR Naor Pedrosa, mas também a gente vai disponibilizar em breve para os irmãos, aqui no link da bio do meu Instagram, um grupo de WhatsApp, onde eu vou enviar algumas coisas a mais do devocional. Uma oração, um resumo do dia, trilha sonora de música. Então fique atento, porque muito em breve já vai estar disponível para você também. A gente hoje compartilhou ouvindo esse devocional muito lindo. São 2 trilhas de 1 hora para você orar, tá
bom? Então, muita coisa abençoada aí para você. Então, pegue aí o seu... Eu vou confessar a palavra com você e eu vou salvar essa live. Na hora que eu salvar, deixa um comentário, pega o link, manda aí para os grupos de WhatsApp, convide alguém que não sabe da live ainda para vir participar com a gente. Eu acho que a gente pode trazer mais irmãos. Lembrando que a live é transmitida aqui pelo Instagram, também pelo meu canal no YouTube, PR Naor Pedrosa. Um abraço aos irmãos que estão assistindo pelo YouTube e também pelo TikTok Naor Pedrosa com Z, tá bom? São os 3 canais que a gente está fazendo isso. Repete comigo, se você pode, aí em voz alta. Diga assim: eu creio que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu creio que Ele habita em mim, que Ele está em mim, e que essa graça, que é uma pessoa, que é Cristo, já liberou todo o seu favor na minha vida. Eu recebo e caminho nessa vitória, por essa graça, por esse favor imerecido. Eu descanso, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe. Fica na graça, fica na verdade, fica debaixo dessa graça sobre graça, graça sobre graça. Continue recebendo continuamente da plenitude de Deus e tenha um dia maravilhoso, porque tudo já está feito, está suprido para você. Até amanhã. Fica na paz.